com o povo de Deus, esse corpo lindo, esse corpo vivo, Aleluia. que se move em Deus. Irmãos, Deus nas nossas vidas é tudo. Onde estaríamos nós, irmãos, se não fosse o seu infinito amor? Se nós olharmos para a nossa condição humana, onde estaríamos nós, né, Jéssica? Que posso eu, Senhor? Eu falo isso, eu disse, Deus, que posso eu te oferecer de melhor? Que posso eu entregar ao Senhor para que minha vida seja para o seu louvor, honra e glória? Nós somos chamados para isso, irmãos. Nós somos criados para isso. O nosso chamado é para isso, para sermos adoradores. Deus, em toda a trajetória da Bíblia, se você for ler, em toda a trajetória da humanidade, Ele sempre buscou homens e mulheres que tenham um coração sensível e disposto a ouvi-lo e a obedecê-lo. Essa é a essência, irmãos. Não adianta aqui eu, pastor Gessé, pastora Cláudia, pastora Nilva, pastor Javier, pastora Eliane, quem vier ministrar aqui, se eu não tiver o coração disposto a ouvi-lo e obedecê-lo, não faz diferença. Quando dispomos-nos a servi-lo, a ouvi-lo e a obedecer, pode ter certeza que Ele vai derramar cada dia mais sobre as nossas vidas. Você vai ter momentos de fraqueza, você pode passar por momentos de queda, mas você não vai ficar prostrado. Amém? Porque a palavra dele diz que Ele levanta, irmãos. É Ele que levanta, é Ele que cura a nossa alma, é Ele que apaga, é Ele que cura-nos das frustrações. E nós queremos muitas vezes guiarmos por nós, pela nossa condição humana. E se formos olhar, se formos pensar e meditar nisso, pensar em Deus, a gente não vai muito longe. Mas se nós dependermos, se vivermos em dependência ao que Ele tem para as nossas vidas, pode ter certeza. E eu estou muito feliz, irmão, de estar aqui com vocês. A minha esposa Célia, né? A mulher mais linda do mundo, né? O seu mundo, né? Eu vejo, né? Eu vejo. Eu disse, Gessé está operando as vistas, eu quero ver o que ele vai dizer. Está aqui, não está aqui. Então não tem graça. Quando ele operar, o que é que ele vai ver? Mas é um casal abençoado, irmãos. Uma família que nós amamos. Guilherme, Sara. Como Gessé disse, já conhecemos há muito tempo. Alguns anos. Aí ele vai dizer 40 anos, o povo vai pensar que eu tenho mais de 50. Né? Ou vocês vão pensar que eu tenho mais de 50. Os cabelos brancos não negam. Deus é maravilhoso. Bom estar com todos vocês, queridos. É um privilégio em Deus estar aqui. A ministração que nós vamos estar falando hoje é sobre o ministério sacerdotal e o ministério levítico. Irmãos, o grande desejo do coração de Deus sempre foi encontrar homens e mulheres com coração inclinado à sua palavra. Ele investiu nisso, irmãos. Deus sempre investiu nisso. Ele queria levantar uma nação. Ele veio para Israel como nação, para que houvesse uma nação sacerdotal. Mas a dureza do coração do povo
o medo das pessoas, o medo daquele povo, mesmo depois de viverem tantas maravilhas, o Senhor operado sinais no meio deles, eles não deram ouvido e tremeram, irmãos. Você vai estudar, hoje o tempo já está bem, como já sai, está tudo descontrolado, né? Passou, está tudo fora do... Mas isso é bom, irmãos, porque é o fluir do Espírito, é o rio de Deus, irmãos, é o rio de Deus, e Deus está jorrando desse lugar um rio que alegra a cidade de Deus. Nós somos essa cidade. E nós vamos ver no nosso estudo, ele começa assim. Veja o que é que ele começa dizendo: ser povo de Deus depende se ouvimos e guardamos a sua palavra. Eu queria que você abrisse Êxodo 19. Abra sua Bíblia, ligue seu aplicativo aí, né? Hoje está bom, a gente tem na Bíblia, tem no celular, e tem a facilidade hoje de ouvirmos, irmãos. Se a gente quiser, nós passamos o dia ouvindo a palavra de Deus. Às vezes você está na correria, bota o fone no ouvido, deixa o celular ali ligado, na Bíblia você vai ouvindo, e está lá fazendo comida, está lavando louça, está no seu trabalho, que tem essa liberdade. Isso é maravilhoso. Êxodo 19, versículo 5. E 6, tá? Agora, pois, veja só, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar. Diga comigo: propriedade peculiar. Propriedade peculiar. Propriedade exclusiva. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está falando isso, irmãos. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, Deus falando aqui a Moisés, enviando Moisés para libertar o seu povo. Uma simples condição: ouvir, obedecer. Ouvir e guardar. Você vai estudar, irmãos, a Bíblia, você vai ver quando Deus fala, chega a Josué, no capítulo ele diz: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Aí você vai para o Salmo 1, está lá: que bem-aventurado é o varão que medita na sua palavra de dia e de noite. Aí você vai no livro de João, nas epístolas de João, ele está dizendo ali: aquele que guarda a minha palavra. Eu amo João 15:7, quando ele diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Simples, né, irmãos? Mas a nossa alma, a nossa carne não quer ficar nesse lugar, irmãos. A nossa carne não quer ficar nesse lugar. E assim foi com o povo de Israel. Deus queria levantar um reino, uma nação sacerdotal. Mas o povo não quis. O povo preferiu levantar, fazer ídolo. Deus chama Moisés e diz: sobe, Moisés. E quando está lá, Deus está lá com Moisés, na intimidade, Deus diz: vai, Moisés, olha lá, teu povo. O que é incrível é que Deus chega para Moisés e diz: olha, Moisés, está lá o teu povo.
Desce, Moisés, que teu povo se corrompeu, teu povo se desviou. Deus, irmãos, Ele quer encontrar em nós esse lugar, essa intimidade. Ele quer fazê-los sacerdotes. Sacerdotes, porque nós somos criados para isso. Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: olha, eu amo isso, irmãos, porque ele diz: eu ainda, numa substância informe, no ventre da minha mãe, ele já nos conhecia. Ele já havia escrito todos os dias da nossa vida. Com qual intuito, irmãos? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. E estamos materializados, manifestamos-nos aqui com qual objetivo, irmãos? Ser sacerdote, ser povo de Deus. Amém? Ser povo de Deus. O projeto de Deus era fazer Israel uma nação sacerdotal, levantar de Israel uma nação que se levantasse, irmãos, todos seriam todos sacerdotes para ministrar a sua presença e para ministrar as nações. E hoje, aí você vai trilhando, irmãos, aqui por toda a Bíblia, ele sempre quis, por causa do temor, por medo do povo. Aí você vai ler Êxodo, você vai ver que Deus manda o povo se achegar a ele, vir ao monte. E quando o povo vê o monte fumegando, o monte treme, irmãos, e é fogo, e é relâmpago, e é trovão. E a Bíblia diz o quê? Que o povo tem o quê? O povo tem o quê, irmãos? Medo. E diz: não, Moisés, não, Moisés, fala tu conosco. Meu Deus do céu. Deus criou, irmãos, Deus instituiu o sacerdócio como um recurso intermediário. Era o objetivo de Deus? Não, irmãos. O objetivo de Deus era que todos fossem sacerdotes. A gente tem certeza que vocês estão familiarizados com a história, né? Com a Bíblia. E o povo de Israel, chamado, escolhido por Deus para isso, para ser um reino sacerdotal, não quiseram, temeram, por medo, não quiseram falar diretamente com Deus, não quiseram ouvir a Deus. E eles chegam e falam o que para Moisés? Não, Moisés, fala tu conosco, fala tu conosco, Moisés, e não Deus. E o que é que nós temos vivido hoje? Tem sido diferente? Não. Quem chega em sua intimidade com Deus hoje, para passar ali os seus 5 minutos, 10 minutos, mas é para um relacionamento, viu, irmãos? É para aquele, quando você está naquele love, né, Samuel, com a sua namorada, você chega para ela, oh, minha luz, minha estrela, minha lua, é tudo, né, irmãos? Quando você está no começo de um relacionamento, tudo é tão bom, né, Sara? Aí a Sara de Guilherme é o homem mais lindo do mundo para ela, coitado. Tem problema de vista, né? Usa óculos. Aí quando está naquela afã, é aquele amor todo, aí vai passando os anos e vai aumentando esse amor, irmãos. E vai aumentando esse amor, porque vai havendo intimidade.
E é o que Deus quer de cada um de nós. Intimidade. Glória a Deus. Se você vai lá para 1 Pedro, aí você vai dizer que Deus te fez o quê? Abre lá. 1 Pedro 2, né? 2:9. Eu queria falar isso lá para o final, mas, meu Deus, a gente vai se envolvendo. 1 Pedro 2:9. Porque o que aconteceu quando Israel se desviou, quando Israel não quis ouvir a Deus? Aí nós vamos vai entrar aqui no ministério levítico. Qual eram as funções dos levitas, que todos nós sabemos, né? Os sacerdotes, a sua função era entrar no santo, era o único, o sumo sacerdote era o único que uma vez por ano podia entrar no Santo dos Santos para apresentar e ouvir a Deus. Quando foi instituído, né, o tabernáculo, a tenda, quando Deus faz todo o átrio, o Santo dos Santos, o lugar santo, o Santo dos Santos, o propiciatório, ele institui tudo, ele dá toda a direção a Moisés, dá todo o desenho a Moisés. E o sacerdote, uma vez por ano, irmãos. E a coisa era tão séria que o sacerdote, quando ele ia entrar no outro dia no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, ele passava a noite acordado com os levitas lendo as leis para ele. Ele não podia ter nada de contaminação, irmãos. Nada de contaminação para entrar no Santo dos Santos. E entrava com a corda, viu? Porque se vacilasse lá dentro, parasse de bater lá o sininho, vamos dizer, isso daí já era. Só arrastava, nem entrava para tirar não, porque se morria também. E o objetivo de Deus, irmãos, aí primeiro Pedro 2:9, alguém lê aí, bem forte. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita. Porque aqui nós já trilhamos todo o caminho, irmãos. Israel, 40 anos no deserto. Morreu toda aquela geração que saiu do Egito. Aquele povo que não quis ouvir a Deus, que se corrompeu, que se contaminou com o ídolo. Deus matou todos eles, irmãos. Deus matou todos eles. Uma nova geração entrou na terra prometida. E os levitas estavam ali, fazendo o seu trabalho. Montavam a tenda e eram os levitas que tinham que fazer isso. E o povo tão duro, irmãos, que quando o povo se desvia e Deus chega ali e diz: olha, Moisés, chega, desce do monte, está lá o povo adorando um ídolo. Aí Moisés diz: agora vocês decidem, né? Quem é pelo Senhor, vem para cá, e vocês que quiserem continuar na idolatria, fiquem aí. E a tribo de Levi, por que os levitas, a tribo de Arão foi escolhida para ministrar no templo, no tabernáculo, cuidar das coisas santíssimas. Eles tinham essa liberdade de tocar, porque se qualquer um outro tocasse, era fulminado, irmãos. E é diferente, irmãos, hoje. É diferente hoje o que nós temos vivido. O que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem vivido nesses dias. Eu sempre falo, né, o pastor amigo nosso, eu digo, a igreja hoje, irmãos, é gourmet. É a gosto do cliente. Irmão, se um pastor, se ele quiser edificar um povo com a palavra de Deus, com todo o seu fundamento, com todo o seu, na realidade, sem querer agradar, porque hoje as pessoas querem ouvir o que lhe agrada. Deus, olha, irmão, estou vendo que Deus está te dando uma chave.
uma chave de ouro, um carro assim. Ah, Deus está te dando, tu está recebendo bênção. Ah, Deus está destravando. É isso que as pessoas querem ouvir. Vão atrás de bênção, de coisas que vão passar, irmãos. E quando ela ouve, muitas vezes quando ela ouve alguma palavra que lhe chama ao compromisso, à responsabilidade, à intimidade com Deus, a uma vida de oração, a uma vida de retidão diante de Deus. Não, eu vou ficar nessa igreja não, esse pastor é muito duro, está fora do contexto. O contexto hoje, a Bíblia tem que ser atualizada. Vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Deus tem nos chamado, irmãos. Deus nos tirou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vai ler Efésios 4, irmãos. Meu Deus, você lê o livro de Efésios. Meu Deus. E Efésios 4, quando ele diz que uns ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. E por que a igreja hoje? Eu tenho orado muito, irmãos. É um clamor do meu coração. Na minha oração eu tenho dito isso: Deus, restaura o ministério profético na igreja. Precisa do pastor, porque o pastor é que ele sabe pegar a ovelha, está lá toda cheia de carrapicho, ele vai lá e está tirando. O profeta, irmão, se ele for tratar, a pessoa não vai aceitar, porque o profeta tem a palavra muitas vezes dura, mas Deus vai restaurar isso na igreja esses dias, irmãos. Deus vai levantar nesse lugar apóstolos, pastores, evangelistas. Amém, irmãos? Amém, Gerson? Gerson é um homem que gosta de evangelizar, né, Gerson? A gente conhece Gerson um pouquinho de dia já também, né, Gerson? Gerson é um homem que gosta de evangelizar, de ganhar vidas, irmãos. É um ministério, amor por almas. Porque ele, irmãos, ele quer. Muitas vezes a gente acha que ser consagrado a Deus, veja só, a confusão que há na mente dos cristãos. Você acha que quando você derramar óleo na sua cabeça e ser consagrado a Deus, é você viver um ativista. Irmãos, consagração a Deus é a Deus. Não é a sua função. O ser um evangelista, ser um pastor, ser um profeta é uma função, é um encargo ministerial, é um desígnio, é um chamado de Deus. Agora a consagração, irmãos, é você estar ali em intimidade com Ele. Ser consagrado a Deus, irmãos, pode ter certeza. Não é você sair fazendo isso, fazendo aquilo. Está precisando fazer isso, eu vou. Está precisando fazer aquilo, eu vou. Você está fazendo, estou fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é ser consagrado a Deus. Ser consagrado a Deus é você ter uma vida de oração, é você ter uma vida de jejum, é você ter uma vida de intimidade. É uma vida de intimidade com Deus. Isso é ser consagrado ao Senhor. Todos os utensílios, irmãos, do tabernáculo, Israel não podia tocar. Tinha uma tribo, tinha um povo que podia tocar. Mas hoje, como foi ministrado aqui, há um novo e vivo caminho. E quem é esse novo e vivo caminho? O Senhor Jesus Cristo. É Ele, irmãos, é por Ele, é nele que nós entramos ao Santo dos Santos. É pelo sacrifício dele na cruz do Calvário que nós podemos acessar o Santo dos Santos.
É pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que nós podemos acessar o Santo dos Santos. E como nós vamos gerar essa intimidade? Não é só aqui na igreja, é em nossa casa. A gente tem ouvido tanto falar nisso, né? É na sua intimidade, é no seu secreto, é no seu quarto de oração. E quem tem vivido isso? E quem tem se esforçado para viver isso? Irmãos, pode ter certeza, quando você começa a se aproximar dele, quando você busca uma vida de intimidade com ele, as suas mazelas, os seus erros, os seus pecados vão ser apagados, irmãos. Porque a intimidade com Deus gera isso. O amor a Deus gera isso, irmãos. O que você fazia, irmãos, as pessoas têm mania, têm o hábito de dizer, não sei se vocês já viram isso, você tenha cuidado no que você está vendo, porque, irmãos, o Espírito Santo vai ver com você, querendo ou não, ele vai estar ali com você, porque ele habita em mim e em você. Amém. E o que você está levando, o que você está fazendo para ter uma vida de consagração ao Senhor. Os levitas, irmãos, eles entravam. Deus sempre quis. Deus sempre quis que cada um de nós sejamos sacerdotes. Amém? Aí você vai ler Êxodo 20, versículo 18 e 19. Você vai ver que Deus está querendo, irmão, sempre quis, sempre foi o interesse de Deus que houvesse um sacerdócio, um povo levantado como sacerdote. Nós, irmãos, dedicamos muito tempo nos afazeres e dedicamos muito pouco tempo na intimidade. Na intimidade. Consagração é você estar na... Lembra disso, irmãos? Consagração é estar na presença. Amém? Consagração é estar na presença de Deus. Consagração não é estar fazendo a obra de Deus. É uma função. Para que você foi chamado? E muitas vezes, irmãos, nós nos condenamos, o diabo consegue nos parar, e nós muitas vezes, automaticamente, como nós somos alma, nós somos muito carnal, a gente erra, nós pecamos, e por conta do nosso orgulho e por vergonha, nós não chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, estou aqui. É Ele, irmão. É Ele que nos limpa de todo pecado. É Ele que tira toda a iniquidade de nós. É Ele que tira toda a iniquidade de nós. E o diabo, ele quer nos parar. Ele quer tirar, irmãos. Ele quer sempre foi o objetivo dele. Tirar-nos de onde? Da presença de Deus, irmãos. Eu sempre falo na intercessão, eu sempre falo na oração. Eu digo, irmãos, muitas vezes nós vamos, vai ter oração, né? Aí você pega, vai lá com sua listinha de compra, né? Com uma listinha de compra. Deus, ó, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso para fulano, né? Eu quero isso para a irmã Eliane. Deus, ó, dá isso para a irmã Eliane, dá isso para o Abner, dá isso para a Nilva, dá isso para o pastor Gessé, para a Cláudia, para o Jefferson. Irmãos, vida com Deus é você chegar ali 5 minutos, irmãos. Comece a exercitar 5 minutos e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo. Pode ter certeza.
Você vai esperar 5 minutos. Você vai insistindo, irmãos. Não começa a falar não, fica quieto. Fica quieto, se consagre a Ele. Tenha reverência em sua presença. Espera. Vai chegar uma hora que você vai ouvi-lo. Amém? Porque a intimidade vai gerando isso, irmãos. Ele vai vendo o teu coração, a fome e a sede. A fome e a sede vai te levar a estar no lugar de consagração. Os níveis de ministério, aí tem o nível, o sacerdote e o levita. Os sacerdotes eram o único que entrava no Santo dos Santos. Os levitas cuidavam de todo o restante do serviço do tabernáculo. Mas hoje, qual o nosso chamado? Para que nós somos chamados? Para ser o quê? Todos, irmãos. Sacerdócio real. Nação santa. Propriedade. Tem versão que diz, né? Propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Irmão, é tanta coisa aqui pra gente. E que porque a gente fica preocupado, irmãos, que acha que sou eu, né, que vou fazer alguma coisa. Mas você vai ler, estuda, irmãos, o livro de Êxodo, como é que Deus faz para santificar os sacerdotes. Irmãos, é Deus que santifica, e nós com a nossa carne, muitas vezes nós queremos, é o meu esforço. Não é, irmãos, o meu esforço. É Ele que santifica. É Deus que nos santifica. Você vai ler, se você ler Tito 2,14, você vai ver o que é que o Paulo fala. Deus, mas é Deus falando através de Paulo, quando Paulo falando a Tito a respeito do seu chamado. 1 Tessalonicenses 5,23, 1 Pedro 1,15. Os sacerdotes eram santos, irmãos, porque Deus era quem os santificava. Deus que separou aquele povo. Era porque eles eram bonzinhos? Não, e você vai ler Êxodo 30, irmão, você vai ver como era tão sério, né? Com toda a consagração dos sacerdotes ali, o que era que Deus mandou, como foi que Deus instituiu. Deus mandou os sacerdotes vestir a roupa, a estola, botava o Urim Tumim, botava a estola sacerdotal, botava aquela roupa, e o óleo era derramado sobre ele, e ele passava 7 dias vestido com aquela roupa. 7 dias. Essa era a forma de unção do sacerdote. E aquela roupa era tirada, aí para consagrar os levitas, ele vestia aquela roupa que foi ungida lá no sacerdote. Lê Êxodo 18, 19, até o 30, você vai ver quando Deus está falando sobre o óleo da unção, como era para ser feita a unção do sacerdote. O óleo especial era um símbolo do Espírito Santo. Aí Êxodo 29, 7, você vai entender isso. Levítico 21, quando você lê o chamado e a qualificação do sacerdócio, ela é dada, irmãos, por Deus. É o que eu estou te falando. E não sou dono da verdade, experimenta isso. Busca isso para você ver. Começa a ter um momento de intimidade com Deus. Começa a clamar por sua presença. Diz, eu amo quando o salmista ele diz, como a corça suspira pela corrente das águas.
assim a minha alma, o meu ser suspira por ti. Irmãos, quando você é um adorador, muita coisa muda na sua vida. Irmãos, você como adorador, Deus vai te levar a um nível. Nós estávamos falando sobre isso ontem, né, pastor Javier? Pastor Eliane, que diz que Davi descobriu isso, irmãos. Né? Saul estava endemoniado lá. O que era que Davi fazia? Ele adorava. E o que acontecia? O espírito maligno saía da vida de Saul. Que espírito tem perturbado, irmãos, dentro da sua casa, a vida do seu filho? Seja um adorador. E você vai ver esses espíritos sendo repreendidos, serem expulsos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, é porque você é santo? Não, irmãos. É porque Ele venceu todo principado, toda potestade, todo governo, todo trono está debaixo de seus pés. E nós precisamos, irmão, por revelação, receber, irmãos, na nossa alma, no nosso espírito, essa verdade. É por Ele, é dele, irmãos, que nós dependemos. Não é por nossa força, não é porque eu sou bonitinho, né? Loiro, do olho azul. Onde é que estava eu, se dependesse disso? Né? É porque eu sou bonitinho, do olho azul, loiro, oh, coisa linda. Aí Deus diz, ai, que menino lindo, ai, é tão lindo, bichinho, gostei de tudo. Irmãos, Ele olha para mim e para você. Ele viu o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele olha para mim e para você. Ele diz como Ele é lindo, debaixo do sangue do meu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo ofereceu o único sacrifício perfeito. Foi o sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito. Para que nós tenhamos essa liberdade, irmãos, de entrar no Santo dos Santos e dizer, estou aqui. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. Você poder entrar, se achegar, porque a Bíblia diz isso, achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Levantai mãos santas, pecadores. Limpe-se de toda iniquidade. Deus, irmãos, que determinou esse sacerdócio, esse ministério nas nossas vidas, amém? Amém. Foi Deus que determinou. Foi Ele que determinou nas nossas vidas. Aí, se você lê Êxodo 29, 43. Leia, 43. Sim. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E ali virei aos filhos de Israel, para quê? Para que por minha glória sejam santificados. Deus não dá a glória dele a ninguém, irmãos. Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus tem um chamado para todos nós. Mas nós também
temos que nos oferecer e dedicarmos a fim de entrar no chamado de Deus. Amém? Você tem um chamado, Abner? O que é que você precisa fazer para isso? Se dedicar para entrar nesse chamado e viver esse chamado. Amém, Cláudio? Amém, irmãos? Amém, Sara? O que é que você precisa fazer, Sara, para entrar nesse chamado? Você sabe, eu sei, a Nilva sabe, o Jessé sabe, o Guilherme sabe o que é que tem que fazer. Amém, Jesus? Nós sabemos o que temos que fazer. Precisamos, irmãos, desesperadamente para entrar nesse chamado. Somos todos nós, Samuel. Sabemos o que precisamos renunciar, irmãos. Renunciar. Renúncia para entrar nesse chamado. É eu que vou me dedicar para entrar nesse chamado. Amém? Amém. Sacerdócio real. Nação santa. Povo escolhido. Geração, povo peculiar. Propriedade peculiar, propriedade exclusiva de Deus. É que eu e você somos. Você vai ler o livro de Atos quando a igreja está reunida. Isso já. Vejam só. Como que eles estavam. Em oração e jejum. Aí quem chega para ele e diz, olha, apartai-me a Saulo e Barnabé. Apartai-me a Saulo e Barnabé. Qual a condição que a igreja estava, irmãos? Em oração e jejum. Eles tinham essa prática. E muitas vezes hoje o pastor vai decretar aqui um jejum. Esse pastor está atrasado, está ultrapassado, que existe mais. Eu não preciso fazer nada. Né? Quem já ouviu isso? Que não precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo, que já consumou tudo, e você pode viver hoje do jeito que quiser. É desse jeito, irmãos? Eu, irmãos, e você somos chamados a ser santo. Por quê? Porque Ele é santo. Amém. Glória a Deus. Nós somos um sacerdócio, irmãos. Nós temos a responsabilidade sobre nossos ombros. Pode ter certeza, você pode tentar fugir, mas você vai penar. Você pode viver, irmão, do jeito que você quiser, mas se prepare, porque o diabo não alivia, não. É o diabo, veja só, não é Deus, viu? Deus está ali esperando você desesperadamente, irmãos. Está ali desesperado, querendo que você entre nesse chamado. E o diabo fazendo de tudo, fazendo graça com a tua cara e tu dando lugar a ele. Pode ter certeza, é ele que está tirando vantagem do seu ministério. É ele que está levando vantagem na sua vida. É ele que está tirando do propósito de Deus e vai te levar aonde? Quando eu estiver morrendo eu me arrependo. E vai para onde, irmãos? Nós precisamos nos dedicar à obra, ao chamado de Deus, para vivermos o seu chamado na nossa vida. Amém? Amém. Nós precisamos entrar nesse propósito, porque nós somos chamados para sermos sacerdotes. Cadê os sacerdotes de Deus aqui nessa manhã? Cadê os sacerdotes de Deus? Cadê os sacerdotes reais? Viva, irmãos, esse propósito. Viva esse chamado. Como é seu nome, querido? O Ellerson. Viva esse chamado, Ellerson. Deus tem isso para a tua vida. Se consagra, busca em Deus, medita na palavra, irmãos. Quando Deus fala para Josué, eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus. Olha, Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Obedece, observa tudo que meu servo Moisés te ensinou.
não te desvia, Josué, nem para a esquerda, nem para a direita. Medita nela de dia e de noite. Irmãos, eu tive Covid e eu sempre dou esse testemunho. Eu passei 11 dias internado. O primeiro dia, quando eu fui lá, eu fui para uma consulta e o médico disse, não, você vai, já fiquei internado, a Célia ficou desesperada e teve que nem deixar mais ela entrar, ela foi embora e eu, ainda bem que eu fiquei com o celular. E a primeira noite, eu fiquei internado acho que umas 16 horas, a primeira noite, irmão, era com aquele negócio no nariz e aquele barulho, tinha aquele barulho do oxigênio na minha mente. Eu disse, aí eu mandei, Célia, traz o fone para mim. A Célia levou no outro dia um fone para mim, eu conectei o bicho no celular e liguei a Bíblia. Irmãos, em 11 dias, eu escutando, levantava, ia ao banheiro, tirava e acabou, irmãos, aquele barulho do oxigênio na minha cabeça. Eu saía, tirava o fone, ia ao banheiro, a palavra estava ali na minha mente. Em 11 dias, eu escutei a Bíblia todinha, era dia e de noite. O fone ligado, eu lá deitado no oxigênio, e chegavam os médicos, eu deixava um lado e tirava o outro, era comendo, e escutando, irmãos. Saiu aquela perturbação de oxigênio na minha cabeça. E a médica queria, chegava, botar uns tubão lá em mim, botar uma máscara grandona, eu disse, não, senhora, tira isso. Ah, porque você tomou vacina? Eu disse, não, por quê? Porque não quero. Você está com Covid, eu digo, vai passar. Passei 11 dias internado. E a palavra me alimentando, irmãos, na palavra de Deus. Aleluia, amém. Me alimentando, ouvindo. Ah, como era gostoso. Eu dormia e acordava ouvindo a palavra de Deus. Eu escutei a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, em 11 dias. Escutei Salmos, não só, em 11 dias. Escutei parte do Novo Testamento, que terminou, aí eu vou escutar os Salmos. Terminou, eu vou escutar o Novo Testamento. Irmãos, essa é a nossa defesa. Amém? Amém. Essa é a poderosa arma que Deus nos deu. Está aqui, irmãos. A sua palavra. Ah, Deus, fala comigo. Eu sempre falo que ouvir Deus falar. Não vai atrás de profeta, não, irmão. Você ajoelha. Começa a meditar que tu vai ver Deus falar. Amém. Aí tu vai ouvir o que tu precisa ouvir. Você não vai ouvir o que você quer ouvir. Não é verdade? Porque muitas vezes nós queremos ouvir o que nos agrada. Deus tem, irmãos. Porque a palavra de Deus diz isso. Que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do coração daquele que lhe agrada. Amém? Então nós somos chamados para esse sacerdócio. Eu e você somos o quê? Sacerdotes. Sacerdotes. Entre, irmãos, com toda a liberdade. A Bíblia diz isso, irmãos. Hoje nós temos a plena liberdade de entrar nos santos dos santos. Você hoje é o sacrifício. Você é o sacrifício. Amém? O apóstolo Paulo diz isso. Não é verdade? O apóstolo Paulo diz isso. Você é o sacrifício. Então seja o sacrifício e deixa. E entre no chamado de Deus como sacerdote real. Amém? Graças a Deus, que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor continue agindo em nosso coração para vivermos um tempo de intimidade com Ele. Que é isso que nós precisamos. Tempo de intimidade. Você não precisa fazer nada nesse aspecto. É intimidade. E deixa que as coisas vão acontecer. Amém? Porque Ele se responsabiliza. Ele diz isso. Ele vai à tua frente. Ele vai desfazendo, irmãos, todo o laço.
toda armadilha, todo projeto satânico. E o anjo do Senhor, ele vai à tua frente e ninguém pode te parar. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe.